É uma honra dividir a mesma mesa que José Dirceu. É uma honra dividir a mesma mesa que a Hilde e lembrar junto com ela de Stuart e de todos os outros. É uma honra dividir a mesa com todos os companheiros que têm aí se dedicado à busca da verdade e da justiça num momento tão amargo da história do direito e da justiça no Brasil. Nesses últimos dias, revendo passo a passo os longos capítulos dessa minissérie jurisdicional televisiva, a que se convencionou chamar de Mensalão, eu fui acometido pela certeza de que durante muitos e muitos anos, talvez durante gerações, esse caso venha a ser estudado seriamente nas faculdades de direito desse país, enquanto a liberdade acadêmica ali tiver guarida. E o mesmo deveria ser feito, penso eu, nas faculdades de comunicação. Se olharmos no longo percurso, não encontraremos aqui senão mais um capítulo da longa história do golpismo de coloração moralistóide-lenoide, que no Brasil é o nome mais legítimo dos piores impulsos liberticidas de classe na história recente entre nós. Certos nomes sinistros se repetem. E esse caso, além de se juntar aos longos e praticamente infinitos anais dos malfeitos da imprensa, da grande mídia brasileira contra a liberdade de seu povo e a dignidade de sua gente, figurará lastimavelmente ao lado de alguns dos momentos mais constrangedores da história do Supremo Tribunal Federal do meu país. Capaz de ser comparado a alguns episódios que aqui foram rapidamente recordados por alguns companheiros. O episódio da entrega de Olga Benário, o episódio da cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro, o episódio da censura prévia e tantos outros momentos em que, lastimavelmente, o bom povo brasileiro... A legalização de 79 dos torturadores... E così via de infinito, não é? Diriam os meus antepassados italianos. Era muito difícil fazer aqui uma confissão. Eu estou aqui como um advogado, como professor universitário, como membro de uma rede, e já quando essa farsa começou há anos atrás, teve a oportunidade de se manifestar muito claramente sobre o sentido rasteiramente político dessa manobra judicial. E esse caso criou enormes dificuldades enquanto ele transcorria como acontecimento midiático para o próprio ensino do direito no país. O envenenamento das mentes, o aprisionamento do imaginário dos jovens, às vezes tão suscetíveis a certas impressões, tudo isso criava um clima em que o livre exame, a adequada ponderação, a serenidade, aquilo que deveria ser a maior virtude de todos aqueles que se dispõem a trabalhar no campo do direito, que é a virtude romana por excelência da prudência, da sabedoria no exame da norma e dos fatos, tudo isso evidentemente foi afastado para que um terrível ato que nós da Universidade de Roma entendemos, sobretudo no caso dos chamados 2Es, como um ato de vingança de classe, uma revanche tardia pelo fato de dois heróis da nacionalidade, dois heróis da espécie humana no Brasil terem se levantado muito jovens contra um regime de força, terem dedicado suas vidas
a superar esse regime e a construir um país razoavelmente decente para 200 milhões de pessoas viverem. Um país onde caibam 200 milhões de cidadãos. E não apenas aquele reduzido clube privê dos que têm direito a advogado, a ampla assistência judicial, à presunção de inocência, ao respeito das togas, etc. Essa é a reflexão que temos que fazer aqui. Eu faço um segundo registro depoimental, porque, e creio que todos aceitarão isso como natural, o que está em curso ainda, porque essa história não terminou, é um crime contra muitas gerações. É um crime contra várias gerações que, ao longo dos últimos 40 ou 50 anos, procuram produzir aqui uma sociedade livre, justa e solidária. É um crime contra todos os que têm se irmanado nessa tentativa de, dentro das regras do jogo, fazer as transformações estruturais de que essa sociedade precisa para ser livre. E esse crime político, no sentido mais estrutural do termo, precisa ser objeto de uma aguda reflexão. É uma etapa civilizatória da história do povo brasileiro que está em jogo. Eu me decidi pelo vestibular de Direito em 77, depois que eu li a Carta aos Brasileiros, de Goffredo Silva Telli Júnior. Eu comecei a lecionar Direito Constitucional quando se instalou a Assembleia Nacional Constituinte do meu país. Eu vi o bom povo brasileiro demorar séculos para escrever com todas as letras no texto da Constituição de que ninguém será processado nem privado de sua liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. O povo brasileiro levou 488 anos para ver isso escrito na sua Constituição. E nessa sanha vingativa, nessa sanha, nessa tempestade de ressentimento que as elites brasileiras promoveram desbragadamente no país nos últimos meses, a primeira vítima simbólica e formal foi a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 88.